Olá, meu nome é Rebeca, eu tenho 39 anos, sou nascida e criada em Niterói, a famosa Cidade Sorriso, vulgo Nikit. Vou contar um pouquinho da minha infância para vocês, né? Eu sempre fui muito moleca, sempre gostei de fazer muito esporte, brincar na rua de bicicleta. Meus avós moravam em vilas, então eu conseguia ser bem livre em relação a isso. E vivia ralada por conta disso, né? Quebrada, e por aí vai. Também gostava muito de comer, né? Então daí começou a esse dom na culinária. Minha avó tinha um barzinho com meu avô na rua dele, e aí eu era pequena, e eu já gostava muito de ver programas de TV relacionados à comida, né? Ao invés de ver desenho animado, eu gostava de ver Ofélia, que também foi o primeiro programa que eu já vi na minha vida em relação à culinária. E dali eu comecei a ver todos, né? Via Ana Maria, via Gordon, via tudo que tinha possível e impossível de programas culinários. E eu comecei a ajudar ela a fazer esses salgados, a produzir. Eu comia mais do que produzia, mas eu produzia também, né? E com isso, a minha mãe também trabalhava fora e eu ficava com minha irmã. Minha irmã tem hoje em dia 35, nós temos 3, 4 anos de diferença só de idade. E eu fazia o nosso almoço já com 10 anos de idade. A minha irmã ela foi guerreira, porque naquela época ela comia muita gororoba. E tadinha, hoje em dia eu consigo ainda fazer umas coisas gostosas para ela comer. No meu terceiro ano, naquela época que você começa a escolher qual é a sua carreira, eu queria muito fazer gastronomia. Eu tentei de tudo na época, verifiquei faculdades e tal, e naquela época não tinha muita opção. E a única opção que tinha na época era inviável financeiramente, né? Eu digo que foi um amor platônico na época e que depois eu comecei a viver mais pra frente, que depois eu conto o resto da história. Então, eu acabei entrando na época da Faculdade de Artes Visuais também, que era uma faculdade que eu achava interessante, sempre gostei de desenhar, de criação, né? Eu mexia em parte de design já. Só que eu fiquei mais ou menos 5 períodos e fui para a minha segunda paixão, que é a educação física, onde também encontrei a minha vida, né? E posso dizer que sou muito feliz ainda nessa área. Sempre fui competitiva, joguei por 10 anos mais ou menos futebol na praia, participei de diversos campeonatos. E hoje em dia, atualmente, eu trabalho com equipes de natação voltadas para a parte universitária, né? Isso me fez crescer muito. Quem faz educação física, né, sabe que todo o fair play que nós estamos envolvidos dentro de uma competição. A gente sabe jogar limpo. E dentro da área da educação física, né, como eu falei, eu gostava de jogar futebol, eu acabei me lesionando numa partida dessas. E quem trabalha com a área sabe que a gente é 100% físico. E eu não conseguia mais dar aula. E eu tive que pensar em outra opção de vida e de renda para que eu conseguisse manter minha vida, né, pagar minhas contas. E foi daí que comecei a pensar em como eu ia ganhar dinheiro vendendo hambúrguer. Eu comecei uma marquinha da casa da minha avó, fundo de quintal mesmo, chamei uma amigona minha, falei, você quer entrar comigo nessa? Eu tô precisando de dinheiro, e ela também topou. E daí começamos a fazer eventos para amigos, que foi se espalhando, e de repente a gente estava em bares, estávamos fazendo eventos gigantes aí, e nisso ainda acabei participando de um concurso em São Paulo, de uma marca bem famosa, onde eu fiquei, se não me engano, em 5º lugar na época, que também me alavancou para abrir minha outra hamburgueria, na qual eu vendi já, e hoje em dia ela está sucesso total. Eu falo isso um pouquinho para vocês, porque isso foi um pouco da minha história, né? Como eu entrei nesse ramo de gastronomia real. Hoje em dia, atualmente, eu trabalho mais com a natação, né, com as equipes, trabalho com crianças também, e eu tenho minha marca de doces, né? Eu tenho uma marquinha de doces que eu faço bolos por encomenda e doces por encomenda. Ainda atuo também em eventos, né? De vez em quando restaurantes me chamam para fazer uns eventos neles e tal, mas é o que eu faço hoje nesse ramo de gastronomia e eu tenho certeza que esse programa vai ser uma porta de abertura para mim nesse mundo que eu acho maravilhoso e que sempre foi meu amor platônico que eu estou conseguindo viver hoje em dia.